Olá amigos, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenhas tido uma semana abençoada, tudo de bom tenha acontecido. Não tenho dúvidas de que o Senhor lhe ajudou e lhe guardou. Na edição de hoje, coisas boas vão acontecer. Vai ser uma semana, vai ser um dia top. Se não for pedir muito, queremos chamar o Eterno para este lugar. Se lhe der jeito aí onde estiver, é só fechar o olho. Caso não, não faz mal. Nós aqui vamos orar. Vamos chamar o Eterno. Criador dos céus e da terra, muito obrigado por seres nosso Deus. Mais uma semana aconteceu, com a sua bênção estamos aqui. Abençoe cada pessoa que estiver sentado aí em casa, com as famílias, assistir-nos na internet, em qualquer lugar. Abençoe-lhe profundamente. Permita que o que falarmos aqui possa tocar no coração de quem nos estiver a ouvir. Se sentirmos saudades de Ti, se sentirmos saudades de estar contigo no Teu reino, então já teremos cumprido o nosso papel. Em nome de Jesus, agradecemos por essas bênçãos. Amém. O Grupo Luzeiros vai começar. Nós vamos começar com música e eles vão cantar música a capela. Venham daí. Bem-vindos ao Yahweh. A promessa se cumprirá, logo não tardará a voltar, para levar os seus filhos ao lar que Ele preparou. Orai, vigiai, és a nossa necessidade, pois a vida do Senhor será como um ladrão. Lá não haverá morte, pranto nem dor, pois tudo terminará. Morte e choro serão histórias pra contar. A promessa se cumprirá, logo não tardará a voltar, para levar os seus filhos ao lar que Ele preparou. Orai, vigiai, és a nossa necessidade, pois a vida do Senhor será como um ladrão. Lá não haverá morte, pranto nem dor, pois tudo terminará. Morte e choro serão histórias pra contar. Grandes sinais já nos fazem saber que este mundo já perto está a destruição. Homens soberbos, perversos e amantes de si, desobedientes, irreconciliáveis, cruéis. Esperemos com firmeza e certeza nas promessas do Senhor. No céu só entrarão os limpos de coração. Não julgue seu irmão, o ajude a vencer. Perdoe seus erros, como que isso perdoou? Perdoou. A promessa se cumprirá, logo não tardará a voltar, para levar os seus filhos ao lar que Ele preparou. Orai, vigiai, és a nossa necessidade, pois a vida do Senhor será como um ladrão. Lá não haverá morte, pranto nem dor, pois tudo terminará. Morte e choro serão histórias
pra contar. A promessa se cumprirá, logo não tardará a voltar, pra levar os seus filhos ao lar que Ele preparou. Orai e vigiai, és a nossa necessidade, pois a vida do Senhor será como um ladrão. Lá não haverá morte, pranto nem dor, pois tudo terminará. Morte e choro serão histórias pra contar. Lá não haverá morte, pranto nem dor, pois tudo terminará. Morte e choro serão histórias pra contar. Amém, amém, amém. Bem-vindos ao Encontro com Yahweh. E aí? Tá bom. Cantam bem vocês. Bem-vindos aqui à nossa televisão. Quem são vocês, luzeiros? Quem são vocês? Nós somos o Grupo Luzeiro, somos a Igreja Adventista Central de Viana. Ah, é? E existimos há uma coisa de 3 anos, é isso? 3 anos. Vamos fazer agora 3 anos no dia 20 de agosto. Mas qual é o vosso... Onde é que vocês têm andado? Ok, 3 anos, têm feito o quê? Cantam aonde? Para vos encontrar? Como é que funciona? Como é que é? Já tem disco? Aproveita, mas já responde. Tem disco? Não tem? Como é que é? Durante esse tempo a gente tem cantado em várias igrejas, temos recebido vários convites e por enquanto ainda não temos uma obra discográfica. Ok. Vocês têm participado muito nos eventos? Vocês só cantam na vossa igreja ou vocês estão abertos para cantar em qualquer lugar? Enfim, basta vos convidar. Como é que funciona? A gente está aberto para qualquer evento, qualquer atividade. Estamos aqui prontos para louvar e agradecer o nome de Deus. Ah, é? Sim. Estão mesmo prontos? Sim, Se me chamar lá em qualquer lugar, Catete, Uambo, Benguela, na minha terra também, vocês vão? Estamos ok, prontos. então aproveito e deixo já o número de contacto aqui, porque deixa eu vos contar uma coisa. Quem passa aqui, depois ligam. Acho que vocês já ouviram. Se um grupo passa aqui no Yahweh, depois já não fica quieto. É só convite atrás de convite. Então aproveitam, deixam o contacto, falam lá na vossa página do Facebook, aproveitam. Para quem quiser nos contactar, tem contato 913 329 847. Obrigado a todos bonitos com esses... tá bom. A nossa página no Facebook é Grupo Luzeiro apenas. O Grupo Luzeiro. Luzeiro. Não tenho dúvida de que os nossos telespectadores vão passar por lá. Muito obrigado por terem vindo. Tchau. A gente se vê. Bom, eu vou começar de forma diferente. Vou chamar o pastor Samuel Chalita, ele que é escritor e acaba de lançar agora uma obra literária, e você que é curioso, você que é amante da literatura, poderá ter a oportunidade de conhecer mais sobre essa obra. Pastor, bem-vindo aqui ao nosso Yahweh. Olá. Pastor Pastor viajou para vir aqui no Yahweh, é isso? Certo, viajei. A viagem correu bem, tudo certinho? Graças, correu bem. O pastor está com uma obra, um livro. Certo. Aproveito de forma oficial. Claro. Yeah. O relacionamento da Igreja do 27º Dia com a sociedade odierna. Certo. Odierna, isso ia ser interessante. É verdade. Obrigado. Olha que o livro também já foi autografado para mim. Obrigado. Mas fala de quê? O livro fala de quê, assim, de forma... De forma genérica. assim muito genérica. Sim. O livro fala exatamente da própria historicidade da igreja. A igreja adventista, o seu começo, né? Ok. E não só ao nível mundial, mas Ok. também cá em Angola. E a igreja, aliás, este livro também fala exatamente do relacionamento Ok. que a própria igreja deve ter com a sociedade.
Ok. E porque muitos ainda acham que a igreja deve estar no segundo plano, Ok. né? E outros até nem consideram o mesmo. Ok. E este livro surge exatamente para fazer entender quem são os adventistas do sétimo dia. Ah, é? É verdade. Tá bem. Bom, então quem tiver acesso a essa obra poderá saber mais sobre esta igreja, esse grupo religioso. Certo. E, pastor, vai custar quanto esse livro? Este livro Não vai custar o preço da igreja ou... é preço da igreja. Ou vai custar os olhos da cara? Não. Preço da igreja. Quanto, 1.500 kwanzas. 1.500 kwanzas. Certo. E vai ser vendido nas livrarias ou é só ligar e o pastor... Este livro vai fazer- ser vendido nas livrarias, Ok. todas as livrarias adventistas que Ok. Angola tem. Mas vão vender só na igreja adventista. Então, e quem não é e quiser ir comprar também não passa por lá? Pode. Não, mas não, em outras livrarias que não são da vossa igreja, as pessoas não podem passar por lá? Na verdade, isto passa naquela questão de negociações, não é? Negociar. Certo, mas acima de tudo, é outros pontos assim que não tenhamos as nossas livrarias. Então aí o livro estará. É bom vender para todos. É exatamente pastor, isso. deixa o seu contacto aqui, porque de repente vão querer lhe convidar para falar, para qualquer coisa. Aproveite. 923 Sim. 76 9922. Ok. Este é o contato. É bom, nós vamos aproveitar agora já e convido o pastor a sentar. Muito obrigado. Convido mesmo já o pastor a sentar. Nós vamos falar de um tema interessante. Eu creio que tem sido uma preocupação e uma pergunta que o telespectador também faz. Por que razão há expansão de igrejas? É a fé das pessoas? É negócio? Qual a razão de haver muitas igrejas em Angola? O governo reconheceu mais de 800 e quase o mesmo número ainda estão por serem legalizadas. Enfim, fechou-se várias igrejas, mas abre-se igreja todos os dias. Qual a razão? O pastor Aurélio Pombo, analista para assuntos religiosos, o pastor Félix Bazabana são os nossos convidados hoje e eles também vão poder se debruçar sobre esse tema. Venham daí, por favor, no Encontro com Yahweh. Bem-vindo, pastor Pombo. Bem-vindo aqui ao Yahweh, pastor Bazabana. Bem-vindo. Vamos sentar no nosso cadeirão vermelho. Este é o cadeirão mais famoso de Angola. E nós vamos já começar. Não, aí atrás. Esteja à vontade. Aqui há espaço. Pastores, qual a razão da expansão, a proliferação de muitas igrejas? É mesmo o evangelho? Há também um aproveitamento? Qual a razão? Como se explica isso? Começo pelo pastor Pombo. Ok. Muito obrigado pela oportunidade. Sim. E também parabéns aqui ao programa Yahweh. Muito obrigado. Por trazer até um tema como este, que é muito candente para a nossa sociedade hoje. Bem, a título de resposta, eu acho que eu vou ser muito direito e é dizer assim: não é por questão de negócio que se abre igreja. Se nós olharmos na história de Angola, eu fui estudar fora aí para os anos 87. Em 87, Luanda chegava até onde hoje chamam o Golfo, que é o Golfo 2, que é a lixeira. A lixeira, onde Luanda terminava, até o lixo era botado aí, era o sítio. Não havia casas após. Hoje, se olharmos só a cidade de Luanda, vamos dar conta que nós já passamos, nem os Ramiro, já estamos a chegar basicamente até a Barra do Kwanza. Sim. Se Angola está a desenvolver, a população naquela altura, nós éramos 9 milhões de habitantes. Hoje estamos acima de 27 milhões de habitantes. O que é que se espera? Claro, a nível da saúde temos mais hospitais hoje, por que não ter mais igrejas se o ser humano não é meramente um ser com necessidades físicas. Temos também necessidades sentimentais e, acima de tudo, necessidades espirituais. E o Estado não é uma instituição vocacionada para tratar dos assuntos espirituais do povo. Então, a igreja que tem essa vocação. Então, se há um crescimento populacional, é proporcional a ver o crescimento natural de igrejas. Okay. Então, isto é um fundamento básico e a nossa estatística basicamente pode dizer isso, que a nossa população angolana
é 87% cristã. Então, se é 87% cristã, quer dizer, de uma população acima de 24 milhões de habitantes, não tem como nós termos poucas igrejas. Ok, está bem, vamos chegar já lá. Pastor Samuel. Exatamente. A mesma pergunta. Certo. Por si só, o ser humano é carente. E por ser carente, ele precisa se conectar. Ok. E esta conexão exatamente surge na questão do termo que nós conhecemos religião, que vem de religar, alguém que ficou exatamente dissociado, não é? E ao ficar dissociado, é preciso que voltemos às nossas origens. E o ser humano não foi criado, aliás, não evoluiu como aprendemos anteriormente. O ser humano, na verdade, foi criado por Deus. Ok. E por ser criado por Deus, então, ele sente essa necessidade de se conectar com Deus. E a religião em si não é um problema. O problema vai ser a maneira como nós olhamos para a religião, né? Como olhamos para a igreja. Esta igreja, muito embora hoje são tantas, né? Na verdade, há uma necessidade do próprio ser humano em si só a se conectar. Esta é a base principal. É a base. É a base principal. Eu já estou com muitas perguntas. Pastor Bazabana, faz coro com esta afirmação ou tem uma posição diferente? Não, estou plenamente de acordo. Plenamente de Estou acordo. plenamente de acordo. Mas então já começo com o pastor Bazabana. A razão, a necessidade de se religar ao Senhor, historicamente o povo angolano é classificado como um povo religioso, afeto à religião. Isso por si só justifica a razão de surgirem várias igrejas por metro quadrado. Há bairros em Luanda, por exemplo, eu sei que nas outras províncias de Angola existem também, mas especificamente aqui em Luanda existem bairros que de 2 em 2 metros há uma igreja. Essa necessidade do angolano e esse histórico que nós temos até pela expansão da província justifica esse aparecimento, surgimento de igrejas atrás de igrejas? Penso que a própria questão da expansão do evangelho, ou do reino, ou da religião, não deve-se apenas essas duas variáveis, questão de fé e questão de finanças. Tem muitas outras variáveis a considerar para justificarmos a questão da expansão. As primeiras duas variáveis que eu podia dar aqui são as bíblicas até mesmo. Jesus disse que ir ao mundo pregar o evangelho. Portanto, a igreja está a obedecer. Ir ao mundo pregar o evangelho. A cada bairro que surge, cada zona que surge, alguém com interesse de colocar lá a sua comunidade, a sua igreja. A segunda, também bíblica, que Jesus disse que se multiplicariam, né, se multiplicariam os falsos profetas. Portanto, não quero tocar essa questão, porque não estou em condição de julgar quem é verdadeiro e quem é falso. Sim. Mas a verdade é que tanto a igreja verdadeira vai crescendo e os falsos também vai crescendo. Uma terceira questão que eu colocaria é a questão do desentendimento também. Muitas vezes a expansão de igreja, né? A expansão, o crescimento de igreja, é porque um grupo religioso se desentende e na medida que vão se desentendendo, vão surgindo mais comunidades, porque o líder com o adjunto, com mais um grupo, vão se afastando e assim vai surgindo igrejas. E uma outra razão que eu daria é a questão de liderança. A questão de liderança ou a questão de mentalidade. Por quê? Porque o evangelho, a religião, trabalha muito naquilo que nós chamamos de concepções. As nossas concepções são sagradas. Se eu penso uma forma e o outro não pensa como eu, a nossa tendência é... Não, a forma que está a fazer está errado, a minha está certa, e as igrejas vão surgindo em função dessa questão de concepções. Então, eu não penso assim e vai criar fissuras. Essas fissuras é que vão dando a tal expansão também. Portanto, tem muitas razões. E a última eu colocaria a questão financeira também. Ok. Pese embora a questão financeira não é que me entra muito. Ok. Não é que me entra muito. Então aqui já fica aqui uma preocupação grande. Dos 2 grandes grupos religiosos que existem, que dentro dos evangélicos é onde há mais proliferação. Aqui, dentro dos evangélicos, existem milhentas igrejas, e isso em todo o mundo. Mas a minha pergunta insiste. De todos os cenários que podemos ensaiar, que se justificam a expansão de várias igrejas em Angola,
há um que me chamou a atenção, que o pastor Bazabana falou, que é, às vezes, as disseções. Nós nos entendemos, eu não estou a concordar com o líder, ou o líder está há mais de 20 anos no cargo e não entende mudar, enfim. Quer dizer, depois eu também, com a influência que jogo dentro da igreja, vou fazendo campanha, abro a minha igreja, depois também já sou líder, depois dentro do meu grupo também surge um outro, e depois fica mundo não sei o quê, depois mundo igreja de Cristo, quer dizer, 1 milhão de igrejas. Tudo com justificações baseadas em textos bíblicos. E aí então surge uma questão que Jesus anuncia em Mateus: cuidado com os falsos profetas. Como o nosso telespectador que está lá em casa compreende isso? O irmão fulano estava numa igreja, trabalhou, funcionou, agora saiu, criou a sua igreja, tem a sua doutrina e evangeliza, passa a palavra. Pastor Pombo. Ok. Bem, eu acho que eu não gostaria muito de entrar num sentido de criarmos já como se fosse um sentimento homofóbico contra a igreja. O primeiro facto que nós devemos entender é que nenhuma instituição humana é perfeita. Ok? Sendo isto um fundamento, não é apenas uma questão, esses fundamentos levantados aqui encontram-se em qualquer instituição, ok? Lideranças, a polícia, os políticos, aonde os partidos políticos, encontramos tudo no isso. No céu, okay? começou isso no céu, o exatamente, diabo, né? O diabo exatamente. Foi o que ensaiou isso aí. Exatamente. Então, não podemos criar isso como se fosse a igreja uma coisa, não. São coisas que acontecem, mas não obstante isso, há soluções. Não tem como nós não termos várias igrejas. Isso faz parte da própria escrituras, como já ouvimos aqui o meu colega a dizer, e acima de tudo também nós estamos nos últimos tempos. Sim. E nos últimos tempos, se nós vamos olhar ao nível de criminalidade em Luanda, era antigamente um gatuno chega em você, pegam num telefone e foge. Hoje não. Arrombam-te a casa e entram lá dentro, mesmo você estando armado dentro de casa. Tudo isso é o sinal do quê? Que a maldade também está a aumentar. E não obstante isso, é preciso que os apregoadores do Evangelho também sejam notórios em poder apregoar o Evangelho. Porque a igreja tem um papel fundamental em qualquer sociedade. Só para dar um exemplo, e é uma coisa que muitas pessoas aqui em Angola não notam, Angola, em todas as vezes que se tentou assinar um acordo de paz em Angola, nunca deu certo. Sim. Particularmente quando houve o envolvimento das forças externas, não é? Mas no momento que nós, como irmãos em Angola, sentamos e decidimos resolver as coisas entre nós sem ninguém, a paz foi alcançada. E se nós olharmos, em uma semana, 2, havia pessoas com opiniões super divergentes, que não poderiam se encontrar. 2, 3 semanas depois, os mesmos estavam em cidades e que ninguém retalhou absolutamente nada. Agora, isso não é uma obra do acaso, não. As igrejas oraram, buscaram a presença de Deus para que isso se tornasse uma realidade fundamental. Não foi um mero ato político, não. Houve uma intervenção de uma mão divina. E a igreja está. Dificilmente se fala sobre essas coisas, queremos muito ir à busca dos aspectos negativos de uma igreja. O que é que acontece? Não, se olharmos no palco das igrejas em Angola, vamos dizer, o que mais se faz é o bem do que o mal. Mas, no entanto, o mal sempre acaba de soar mais do que o bem que a igreja faz. Hoje temos bairros que os meliantes estão a ser convertidos nas igrejas, estão a deixar o crime, e mesmo nestes bairros não há esquadras, a polícia não passa por lá, mas a pregação do Evangelho pelaquela igreja, mais pequena que ela seja, maior como ela é, tem pessoas que estão a deixar vida do álcool, das drogas, prostituição, enfim, há uma pacificação, que muitas das vezes isso não se fala. Queremos olhar um bocado no aspecto de, ok, o fulano andou com fulano, agora saiu, enfim. São coisas corrigíveis. Sim, Pastor Pombo, eu compreendo de fato, mas quem está a nos assistir, com certeza, vai fazer coro com a minha pergunta.
Com todos esses fatores enumerados, das vantagens e a importância da igreja na sociedade, a igreja não é de hoje, a igreja é das instituições mais antigas que existem. Exato. Pronto, com esses fatores, há um elemento que eu quero perguntar. O ser humano é uma propriedade de Deus. Sendo propriedade de Deus, há uma responsabilidade grande de um pastor, um líder religioso, de cuidar dessa ovelha, porque é do Senhor. Com essa expansão de várias igrejas, de forma como se expandem, tudo bem que se tiram pessoas à criminalidade. Mas há um problema, surge depois o problema do cumprimento da palavra, do cumprimento da lei. Então, não há aqui um risco de nós tirarmos as pessoas da prostituição, do roubo, enfim, e eles levar para um ou outro lado que também não é o da salvação, já que vamos a de convir que esse surgimento de igrejas é muito com base em divergências doutrinárias em muitos dos casos. A maior parte dos casos é divergência doutrinária. Se não fosse assim, não havia razão de haver várias igrejas. Quero passar para o pastor Xalita, mas depois estejam à vontade para falar. Certo. Eu quero exatamente continuar o que o colega já disse, né? Falando exatamente da unidade dentro da igreja. E muitas vezes essas dissensões acontecem, mas não há um papel reconciliador. E as pessoas saem e criam outras igrejas, não é? Mas a igreja está exatamente para unificar. A igreja não separa. Se a igreja, como entidade do bem, não chegar ao ponto de unir seus fiéis, então aqui já podemos encontrar também um outro problema. O outro caso é que se a igreja, né, os seus líderes não se entendem, sim, e um sai e cria outra, a não ser que continue na mesma linha. Só que alguns saem e criam outras teorias. Sim. Então, aí temos que ver quais são os objetivos na criação desta igreja. Esse é um lado. O outro que muito me preocupa é exatamente o líder, o pastor. Em minha opinião, o pastor não é um cargo que se ascende. Pastor é profissão. É alguém que passa na escola, aprende e depois vai exatamente transmitir aquilo que recebeu de forma teológica. Agora, quando o pastor, o cargo se ascende, ou então a posição ascende-se só porque ficou um tempo na igreja, eu aí não concordo exatamente. Por quê? Porque não há nenhum professor que primeiro ficou contínuo, depois de tanto tempo lá a varrer, e se tornou professor. Não é possível. Primeiro tem de estudar ciências pedagógicas para ser professor. A minha pergunta não foi respondida. Os 3 pastores, ainda não pastor Bazabana. Vamos lá. Mas a minha pergunta é essa. As ovelhas, correto, com essas dissensões da igreja, não prejudicam as ovelhas? Aquela ovelha que quer se religar ao Senhor, ele escuta o irmão a pregar e então segue. Ao seguir, e esse irmão, a sua doutrina não está de acordo com a palavra, não há um risco de condenar uma alma, um ser, um filho de Deus à perdição? Na verdade, é exatamente isso que eu ia dizendo, né? Muito embora, se calhar, passei lá um pouco mais rápido. Sim. Dizia, quando eu falei dos objetivos pelo qual criamos essa igreja que entrou na decisão, não é? Na separação, não é? Então, as ovelhas, na verdade, ficam prejudicadas. Porque muitas ovelhas hoje seguem o líder. Sim. E as ovelhas hoje muitas delas não têm capacidade de analisar exatamente através da Bíblia, sim, se o que o líder está dizendo é real, está exatamente na Bíblia ou não. Só o facto de que ele está conosco muito tempo, é nosso líder desde os tempos, sim, o que ele diz, todo mundo segue. E na verdade isso é um erro. E as ovelhas podem ficar exatamente prejudicadas. Talvez eu dê lugar aos outros. Pastor Bazabana. Eu tenho uma opinião um pouco diferente do meu colega. A Bíblia é um livro aberto. Sim. E não gosto de pensar a Bíblia em termos de interpretação dos que estão certos e dos que estão errados. Eu prefiro pensar na interpretação da Bíblia conforme cada um recebeu do Senhor. Para mim é mais fácil pensar assim.
a dissensão, separação, ou também há questões que não são dissensão, mas é o líder ordena outro líder para dar a extensão do ministério. Okay? Não, Que é o mais comum. Que é o mais Esse é o comum. mais comum. Que é o mais, sim, sim. Mas isso não, mas se isso é comum, então não havia razão de trocar o nome. Podia ser, por exemplo, não, o por mais exemplo, comum não se metodista troca, não. de Betel, metodista de Malange, podia ser o mesmo nome Certo, com outra sim. grande Não, força. é o que mais Metodista acontece. Unida É sempre metodista em todo unida. lugar. É isso, Assembleia sim. de Deus Pentecostal. Exatamente. É Assembleia de Mas Deus as Pentecostal dissensões em que todo se. lado. A expansão não se refere ao nome instituição. Por exemplo, a Igreja Católica é a Igreja Católica em toda Em Angola. todo lado, certo. E a expansão não se E reflete. continuam sempre A a abrir. pergunta de expansão. Exato. Quando falamos de expansão, mesmo até a contagem do Estado, não se refere à expansão da instituição como igreja. Se refere ao surgimento de novas igrejas. E então a minha questão é sobre novas igrejas. Não é exatamente a Igreja Universal de Viana ou a Igreja Universal do Benfica. Não é essa. Ok, deixa só eu responder. A expansão está Vamos só ao associada a tudo. intervalo, pastor Bazabara. ok. A minha produção não me deixa quieto. Vamos ao intervalo porque as minhas perguntas não param. Não param. Qual a razão de haver muitas igrejas em Angola? É o quê? O que é que está a acontecer? É muita fé, é muita gente? É negócio? É o quê? Jesus também já anunciou que cuidado porque nos últimos dias vão surgir falsos profetas. Bom, então nós estamos aqui, os pastores estão aqui para nos ajudar a esclarecer e nós estamos aqui para perguntar. Nosso trabalho é perguntar. Tchau, tchau. Voltamos já. Estamos de volta ao nosso encontro com Yahweh. Bem-vindos a mais uma edição. Você que está aí sentado com sua família, muito obrigado por sua audiência. Avisa os vizinhos, liga, manda uma mensagem dos familiares que estão mais próximos ou não, que na Palanca TV começou mais uma edição, mais uma parte do nosso encontro com Yahweh. O tema de hoje, Pastor Pombo, o pastor Samuel Chalita e o pastor Bazabana estão aqui para responder as minhas questões. Qual a razão da expansão? Por que razão se justifica tanta expansão do Evangelho? Mas antes disso, vamos ouvir o cantor Zuela de Jesus, que trouxe uma música interessante para nós. Enquanto viver o teu nome na minha vida vou glorificar. És o único sentido para minha vida modificar. A tua palavra é tão boa, minha alma está a alimentar. É por isso que os manos que têm fome eu quero partilhar. Único pão que mata a fome, é por isso que os ela consome. Única água que mata a sede, é por isso que os ela recebe. Bíblia na mão, investigação é que me deixam firme. Oração, execução, Jesus é líder do time. Desta inteligência o grande rei Salomão. Homem cabeludo muito forte é um Sansão. Pesquisa na Bíblia que ele fez na vida de Abraão. Não é à toa que ele é o pai desta nação. Permitiste que Jó na sua vida passasse por tribulação, mas tocar na sua alma não permitiste não. Sodoma e Gomorra caiu em grande destruição. A esposa de Ló virou estátua do sol por rebelião. Glória só a ti, Pai. A ele a glória, o louvor e a adoração somente para ti, meu Pai.
para sempre, amém. Mudaste a vida do Bruno de Jesus, um mito ou profecia. Hoje lhe prega a palavra com gospel rap, quem diria? Muitas almas que estão salvas, almas protegidas. É por isso que quem conhece a tua palavra, ele ganha uma nova vida. Deus é Pai grande, se você já declarou. Abriste o mar vermelho, mas não deixaste passar o faraó. Eu estou com Pai, estou com Filho, estou com o Espírito Santo. Em nome de Jesus que doentes levanto. Joelho no chão, faço uma oração. Eu tenho visão, o inimigo está no chão. Chão, 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 chão. O inimigo tá no chão. Chão, 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 chão. O lugar dele é mesmo no chão. Andando com Jeová eu vou somar vitória. Ele sempre foi fiel, tá registrado na história. A presença dele é real, sinto a sua glória. Por isso que a ele eu dou a glória. Dou a glória, só a ti, Pai. A ele a glória. Só a ti, papá. A ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Amém. A ele a glória, oh meu Pai. A ele a glória. Isso é pressão, meu irmão. Meu Deus irmão. seja louvado, Deus seja Bem-vindo, louvado. bem-vindo aqui ao Yahweh. Graça e paz, mano. Oh, moniga. Vocês niga de Jesus, né? Ou como se Nigga diz? é negro, eu sou mesmo negro. É mesmo negro. Então, niga de Jesus tá bom, né? Prontos, eu sou de Jesus. Mas como é? E aí, tá tudo bem? Seu trabalho, sua carreira? Graças a Deus, está tudo bem. Deus seja louvado pela oportunidade. Está correndo muito bem. Esse espaço aqui é mesmo para nós. Palanca TV abriu esse programa para nós mesmo. Esse aqui é para nós. Por isso tem que divulgar bastante, porque nós, graças a Deus, também somos ainda o primeiro programa de gospel para poder chegar na casa das pessoas desta forma. Então, mano, manda os teus contactos. Aqui é o nosso lugar. Os contactos para estar nos eventos é o 992-087-465 ou 991-3241-21. O álbum já foi lançado ano passado, em outubro. Foi para uma finalidade filantrópica. Estamos a dar sequência, sim. Já está disponível também na LV Music. Podem ir lá, podem baixar. Estamos a dar sequência com o projeto. Agora estamos a divulgar. Agora é divulgar. E venderam muito? Trocamos com donativos. Trocamos Vocês com donativos? Entregaram um CD e as pessoas deram algum bem perecível? Bem perecível. Houve pessoas que tinham valor, não tinham material ou qualquer coisa não perecível, então recebemos tudo. Mas isso é uma causa nobre. Sinceramente, parabéns por essa iniciativa. Deus seja louvado por isso. Eu nunca ouvi nada igual a isso. Eu nunca ouvi. Não estou a dizer que nunca existiu, mas eu nunca ouvi. E acho isso muito interessante. Então, parabéns. Tem que continuar com esse projeto, bater as portas das igrejas. Eu creio que os pastores abrem as portas para iniciativas como essas. Abrem. E então, com essa música de rap, uma coisa mais jovem, numa linguagem para um público específico, eu acho que é interessante. Bom, foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, nós pela vamos hospitalidade. Nós vamos ligar com certeza. Muito obrigado. Valeu. Obrigado e boa continuação. Tudo bom para si. Bom, eu vou sentar. Vamos continuar a conversar. Mas antes disso, a nossa equipa de reportagem foi à rua. Eles também querem dar uma opinião. Eles também têm algumas perguntas e respostas a dar. Então vamos ver agora um VT que foi preparado para nós por consequência deste tema, expansão e proliferação de igrejas. Vamos ver. As igrejas estão demasiadas no nosso país, principalmente Angola. Há muitas igrejas e para distinguir se é verdadeira ou falsa é pelas suas obras. Vejamos que tem igrejas que a pessoa dormiu, acordou, decidiu ser pastor, abriu uma igreja e faz a sua publicidade e as pessoas vêm. Eu tenho a dizer para todos os pastores, aqueles que ainda não estão capacitados, não estão preparados para exercer a mesma função de pastor, que esperam mesmo o chamado de Deus. Porque ser pastor é uma coisa que requer muita responsabilidade mesmo. Que sentassem e rever esse lado, porque temos mesmo muitas igrejas que, sua igreja é nome, mas se você entrar dentro do mesmo templo, é quase uma sepultura, é quase uma coisa sem fim. Então, aconselho eu ao Conselho de Pastoral de Angola que revesse esse lado. Pastores, estamos de volta e começamos já com um subsídio interessante. Ele mandou aconselhar os pastores para rever. Mas entrando na questão que nós estávamos a falar,
essa proliferação de igrejas é um problema mesmo. A palavra estava com o pastor Bazabana, é uma questão pertinente. O governo fechou muitas igrejas, mas ainda temos mais de 800 e tal. Será que há mesmo necessidade de haver tanta igreja assim? Não me refiro, pastor Pombo, a minha pergunta não é sobre a necessidade desse alimento espiritual ao povo, mas me refiro se há necessidade de haver quase 2.000 igrejas diferentes, com doutrinas diferentes. Quer dizer, eu não sei se talvez dar aqui um subsídio muito rápido. Sim. Se olharmos em direito comparativo, sim, vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em termos de denominações, é 4 vezes o que existe em Angola. Se formos para a Nigéria, é a mesma coisa. São 6 vezes o número que existe em Angola. Se formos para um país lusófono como o Brasil, também vamos falar que são quase 6 vezes o Brasil, em termos de população, está acima de nós. São aí à volta de 10 vezes. Nigéria e Brasil são 10 vezes o número de igrejas que existe em Angola. Não existe um problema precário por causa da existência da igreja. Em primeiro lugar... De várias igrejas, sim. Em primeiro lugar, é que o nosso Estado, ou o país Angola, é um Estado que tem uma Constituição com liberdade de religião. Se há liberdade de religião, é um reconhecimento que nós estamos a reconhecer que o ser humano, como meu colega já disse, tem uma necessidade espiritual. E essa necessidade espiritual é precisa ser saciada. Okay. Não é com hospitais, não é com shops, não é com cinemas, não é com maratonas. Tem meios apropriados que são as igrejas. Sim. E se fundamentarmos nas Escrituras, de acordo com o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: idem e pregai o Evangelho a toda a criatura. Agora, o que nós devemos chamar a atenção às pessoas é que a forma de como essas coisas estão a ser feitas, de maneira que possamos manter uma determinada ordem, isto é que é necessário. Agora, nesta ordem, por exemplo, eu não vou dizer quantas igrejas devem abrir, quantas não devem abrir, porque senão também estarei a infringir nos direitos das pessoas. Sim, sim. E quando falamos de religião, não estamos a falar somente do cristianismo. Até o quimbandarismo é religião, até um certo sentido, porque têm crenças e prestam cultos. E hoje olhamos só no contexto de igreja, mas não. Mas, no entanto, estamos a falar de igrejas. O que é que eu preciso? Eu tenho uma opinião muito simples. Sim. Eu acho que o que é preciso é regulamentar o surgimento das igrejas. Um exemplo. Na profissão de médicos, o Estado manda pessoas para fora, estudam a custo do Estado. Mas as pessoas, quando vêm para Angola, não exercitam automaticamente, porque o Estado é quem mandou. Têm de passar por uma ordem, aquela ordem faz uma avaliação e depois é dado um determinado credencial que lhe permite exercer a advocacia. Mas para licenciar as igrejas em Angola já exige-se pelo menos que os pastores tenham formação de teologia, não importa onde tenham. A teologia até hoje em Angola ainda não é uma formação reconhecida pelo Estado. Não é? Não é. Isso por si só é bom ou é mau? É mau. É mau. É mau, porque né? também a teologia é uma ciência. Acaba nos preocupando, né? Claro. Se o Estado não reconhece a teologia, os que estão a surgir agora, por que é que eu vou estudar teologia quando o próprio Estado não assume o reconhecimento, por exemplo, mas do estudo da surgem vários teologia? pregadores aos 4 cantos. Nós até assistimos nos autocarros públicos, pessoas surgem do nada, você está quieto, o autocarro surge e fica a pregar. É diferente de ser pastor. Sim, mas não podemos confundir as coisas. Sim, mas fundar uma igreja é diferente de eu exercitar aquilo que são as minhas convicções. Sim, mas para mim que sou por leigo, intermédio da minha religião. Não, para eu que sou um fiel, que estou lá em casa, que eu sou um cidadão que não tenho conhecimento, eu sou leigo, não tenho informação. Para mim quem prega é um evangelista. Agora, ser pastor, por isso é que estamos a educar ou bispo, e então fica aí essa grande preocupação. Mas eu quero
quero entrar nessa questão mesmo, eu quero entrar num outro ponto que é fundamental, que é crucial. Jesus Cristo avisou de que nos últimos dias nós precisaríamos vigiar e orar, porque nos últimos dias surgiriam falsos profetas. E os falsos profetas iriam desviar até os escolhidos. Pronto. A necessidade, vamos começar mesmo com o pastor Bazabana, e até vai fazer o ponto antes de nós irmos ao intervalo, e já pega com esta segunda questão. Quer dizer, eu vou continuar a perguntar, não será que com essas tantas igrejas estamos a desviar o povo, estamos a desviar os filhos de Deus? Porque também vamos dizer, nem todas as igrejas falam aquilo que está escrito. Há igrejas que inventam. Por essa razão é que eu pergunto, o que é que muitos líderes fazem? Ele gosta de alguma coisa, tem apetência por outras e inventa. Nós temos assistido na comunicação social várias denúncias de pastores que disseram que a irmã está possuída e quando depois dá conta estava a fazer tratamento, afinal já não é tratamento, agora violentou, estuprou. Mas é um pastor, uma igreja. Tem um outro num sítio, quer dizer, o pastor disse que, olha, o meu órgão genital está abençoado. E os pastores já leram isso, por favor, isso passou, o pastor já leu isso. Então, e tem lá fiéis, quer dizer, pastores, como descobrir então um falso profeta? Deixa só fazer a ligação, já que a questão coisa. Primeiro, não é correto julgar as pessoas pelas intenções que você não sabe, a não ser que as palavras e as ações o digam. Jesus falou do surgimento de falsos profetas. Só que Jesus não nos deu critério de ver quem é e quem não é, a não ser que as obras falam. Ok. Se uma igreja não está a pregar a verdade, sim, não está a pregar a verdade, as pessoas são livres. Só um minuto, vamos só trocar o microfone agora, por favor. Sim. Não, pode dar aqui. Obrigado. Ok. Sim, pode as pessoas são livres primeiro em acreditar no que elas querem. Sim. Né? Isso é liberdade de consciência, liberdade de religião. Sim. As pessoas são livres. E, por outro lado, sim, caso de obras serem erradas, por exemplo, estamos a falar de criminalidade, isso é crime. Sim. Violentar, estuprar, isso é crime. Mas é um mas pastor isso não que é um fez. problema. Sim, é o pastor que fez, mas isso não é um problema da igreja. Eu acreditei no pastor, certo, o pastor começou a pregar e disse que Deus, não sei o quê, e eu sou fiel. Estamos de acordo, mas isso não é um problema da igreja nem da religião, é um problema do pastor, isso é um crime do indivíduo. Se um pastor a violentar, a igreja não tem problema. Prendem o pastor, como prenderiam se um político roubasse, como prenderiam se um gestor de uma empresa, se um gestor do banco. Nunca fecharam um banco porque o gestor roubou. Sabe por que vão fechar a igreja? Ou por que a igreja paga pelo crime de um homem? Porque o pastor é um homem. Cometeu o crime, prende o pastor. Mas aqui já houve caso disso. Houve uma igreja que até teve que mudar, enfim. O que está errado, o que é uma atitude não correta. Está errado por defeito, né? Quando nós temos de saber diferenciar o fator, não podemos criminalizar uma igreja, fechar uma igreja no seu todo, porque um líder está a cometer um erro. Angola é um estado de direito, ok? Aqui não é uma selva onde todo mundo faz o que quer. Tem leis. Se um pastor desviar fundos, se um pastor estrupar um membro, se um pastor fazer whatever, tem leis que regulam essas coisas. Sim. Então, imputa-se a culpabilidade, a responsabilidade na pessoa de direito e pelas leis existentes no país, trata-se da vida daquela pessoa. Eu concordo. Nós vamos só ver mais um VT, temos mais uma contribuição, mas na sequência já voltamos. Eu vou exatamente fazer uma questão ligada a esta pergunta, porque há um problema que se coloca nessa questão que o pastor falou.
deve-se regulamentar esse trabalho de surgimento de igrejas, a atividade teológica, enfim, deve-se regulamentar. Mas não será que há aqui uma dificuldade do Estado, há uma falta de, até por defeito só, talvez não seja uma atribuição do Estado, de regulamentar que igreja abre, por via da mensagem, né? Que doutrina pode ser aceita ou não. Não há uma dificuldade nisso do Estado de gerir isso. A grande responsabilidade talvez não seria exatamente do próprio fiel, por via do estudo da palavra. Ele tem que saber se essa igreja, se essa doutrina é do Senhor ou não. Mas vamos então ver, depois começamos já com o pastor Chalita. Há outros que trabalham pela fé, estão a abrir as igrejas pela fé, mas há outros que estão a trabalhar o dinheiro. Mas eu acredito mais pela fé, porque tem que ser pessoas salvas. E o que a dona Rita tem a dizer aos pastores que abrem igreja, não têm o dom do pastorado, não têm o dom de Deus e abrem igreja simplesmente por questão de dinheiro e desvinculam a fé dos membros? Nessa parte já não posso, quer dizer assim diretamente, porque não sei. Bom, nós estamos aqui a falar no off, mas esse tema é polêmico. Essa questão eu vou meter no ar. Pastor Chalita. Certo. Exatamente relacionado a essa questão, Sim. É necessário que haja o papel regulador do Estado. Isto é necessário. Agora, se há pastores, na verdade, que se desviam, não é? E, como os outros já disseram, os meus colegas, é crime. Também tem entidade própria para rever essa questão. Sim. Agora, o que temos que separar é o pastor a cometer um crime e a olharmos para a igreja. A igreja é o seu todo. Sim. Agora, nós temos que criminalizar o indivíduo, o cidadão. Aí termina as suas funções como pastor, não é? O Estado agora toma o caminho que se deve seguir. Agora, por intermédio do pastor, achamos que toda a igreja é assim, eu acho que estaríamos nós a cometermos um outro erro. Um erro. Não é? Esse é o lado. Agora, na verdade, falamos também uma questão muito importante, que é do próprio Estado velar em acreditar a formação teológica. Não é? Porque, como os outros já disseram, os meus colegas, na verdade não é acreditada. A pessoa entra com o nível que tem, faz tanto tempo de formação, não é? Mas no final continua com o mesmo nível, muito embora terá recebido conhecimentos. Então, é necessário que haja um papel regulador em todas estas vertentes. Também tenho certeza que, ao reconhecerem uma igreja, na verdade é preciso que as pessoas saibam o que esse povo segue. Sim. Porque se nós reconhecermos uma igreja e não sabermos o que eles seguem, amanhã depois ficamos surpreendidos. Mas isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Deixa-me só aqui. Se na verdade, concluindo, se na verdade tem acontecido, eu acho que temos que chamar responsabilidade a quem de direito. A quem de direito? Sim. Deixa-me só argumentar aqui algo. O Estado pode regular muita coisa. Sim. A própria organização da instituição pode regular elementos morais que não se promove o crime, não se promove rebelião, não se promove essas coisas. Mas regular doutrina não faz sentido. Aí é exatamente. Exatamente. Porque aí é mais complicado. Aí é um terreno que não é da competência do Estado. Do direito e liberdade de convicção. Sim, sim. Se uma igreja, porventura, acha que devem rezar cadeiras. Sim. Não, existe nos Estados Unidos, abriu-se igreja do demônio, do diabo mesmo. Igreja de Satanás. Sim, no Brasil tem igreja de Satanás. Saiu Bíblia do diabo. Então, aí, mais uma vez, os pastores vão naquela questão que eu coloquei. Sim. O único que tem a capacidade de orientar, corrigir e regular essa atividade de surgimento de igreja é o membro. É o membro que tem a capacidade de dizer eu aceito esta doutrina ou não. Exatamente. Mas aí agora está então a questão. Aí está a questão. O membro
muitos deles não têm a capacidade suficiente de perceber que esta determinada doutrina não tem bases bíblicas. Sim. É uma invenção, é um arranjo humano. Sim. Porque também os pastores vão concordar comigo, porque há fatos, contra fatos não há argumento. Várias igrejas surgem por causa de interesses financeiros. O cidadão, de repente, ele tem a retórica, tem a capacidade da retórica, ele percebe que posso aqui abrir uma brecha, abre lá uma coisinha e tal, canta, os membros, as ofertas. Mas isso, casa de repente existe. O pastor... Não existe. Não existe. De repente o pastor já tem carros, ninguém pode já ter tem capacidade luxo. de retórica se não treinar. Ninguém pode começar a ensinar. Ninguém surge, dormiu agora. Uma questão que acho que a entrevistadora fez. Dorme, acorda e já quero ser pastor. Não existe pastor, ninguém que dorme, acorda e quer ser pastor. Há um pregador, eu agora não me ocorre o nome, e mesmo se ocorresse eu não ia citá-lo. Ele era bandido, mas não pode dormir, ele era bandido, de repente começou pregador. Não é possível, e Deus capacita. Pregador pode ser, mas pregador pastor não, pastor não. Estamos a falar pregador. Sim. Pode ser pregador. Pregador, isso de pregar a palavra no cristianismo é uma ordem dada para todo mundo que é fiel. O pastor também prega a palavra. Nós temos que testemunhar das nossas convicções a outras pessoas. Isso é que tem a ver com a expansão. Não é uma coisa que é feita exclusivamente. A Bíblia diz, estes sinais seguirão aqueles que creem, não aqueles que são bispo, apóstolo, pastor ou que têm um determinado. Isso é uma coisa de crentes, dos crentes em geral. Agora, o assunto que nós estamos aqui a debater, certamente, ela tem muitas vertentes e é tanto quanto polêmico, particularmente aqui em Angola, já um preconceito. O grande problema não é a abertura das igrejas, é como nós regulamentarmos isto. Porque não tem como nós proibir e impedir o crescimento de igrejas. Só para ter uma ideia, a nível de Angola, as igrejas oficialmente reconhecidas são apenas 80 igrejas. Mas isso começou quando? Em 1992, ok? Antes das eleições. Depois de 92 até 94, as primeiras igrejas foram reconhecidas. Daí, vou dizer, de 2000 a 2019, nenhuma igreja foi reconhecida em Angola. Sim, mas abriram muitas que trabalhavam com licença de outras. Tanto que o Estado fechou. Não tem como não abrir, porque é um impedimento administrativo, não é algo espiritual. Porque hoje em dia, quantas empresas em Angola não pagam taxas? Ok? Tem centenas e centenas, e às vezes é a própria burocracia de como se paga a taxa que cria o problema dele não poder pagar as taxas que ele deve pagar. Mas como nós já estamos mesmo no final, agora em forma de remate final, vamos então fazer mais uma volta nessa questão. Não sei se o Estado regulamentar essa questão da atividade em si das igrejas pastoral, não sei se resolve, mas queria ouvir mais opiniões para terminarmos. A princípio, o membro, o fiel, aquela pessoa que vai se agregar, associar a uma igreja, também tem uma palavra nesse processo, porque se a mensagem do Jaime não é uma mensagem baseada na Bíblia, não é uma mensagem com razões bíblicas, ainda que ele pregue aos quatro cantos, se não ninguém a aceitar, não tem membro. Não tem como. Sim, pastor. Okay. Eu quero dizer o seguinte, a questão é muito séria, que a regulamentação não é regulamentar exatamente a doutrina. Mas quem é de direito tem de saber o que se faz naquela igreja. Ok. É necessário que o Estado saiba o que acontece naquela igreja. Isto é muito importante. Porque senão estaremos surpreendidos, não é? Com uma igreja que, ao invés de ajudar, na verdade prejudicou. E isso não fará bem nem para os membros, nem para todos nós. Quem, na verdade, julga tem de estar acima da lei. Quem julga deve conhecer a lei. E quem julga deve ter misericórdia, colocando-se no lugar de quem está a julgar. Assim vamos resolver os problemas de todos nós. Quando as pessoas não se colocam no lugar de quem estão a julgar, então fica complicado. Para dizer o seguinte, é que questão de fé é algo que tem a ver com a cosmovisão da pessoa. Isso não se regulamenta. O que ele crê está lá dentro. Tá bem, muito obrigado. E então é necessário que apenas conheçamos o que acontece lá dentro. Amém. Pastor Bazabana, para terminar. Muito bem. Se me questionasse, a expansão da igreja está relacionada à fé ou a finanças, ou a dinheiro? Sim.
Eu diria categoricamente que é uma questão de fé. De fé. Pese embora questões financeiras entram, questões de dinheiro entram. Eu não sei a que percentagem, mas certamente tem. Qual é o papel do membro, da pessoa que vai aderir à igreja? Isso é muito mais complicado, porque as pessoas, de partida, quando saem de casa, não têm conhecimento. Então, qualquer conhecimento que eles dão serve. Então, ele não tem como julgar a Bíblia se o ensino está a ser correto ou não, desde que ele convence. Portanto, que cada um, ao entrar numa igreja, primeiro avalie as práticas. Tá bem. Se as práticas são humanizantes, são morais, então está livre. Portanto, cada um adira à igreja que quiser, desde que se pregue Jesus, elemento central, se pregue Jesus, se pregue o amor, se pregue a paz. E quanto à questão do governo regularizar a igreja? Sim. Não, já não temos mais tempo. Nós vamos convidar o pastor Bazabana para outra oportunidade e o pastor Pombo também. Este grupo virá aqui com certeza. Os temas aqui não param. Amém. Bom, pastores, muito obrigado por receber o nosso chamado. Gostamos muito de tê-los aqui. Foi um debate interessante. Nós já vamos. Vamos para casa, para a semana temos encontro marcado. Passe no Facebook, dá lá um like, faça a subscrição na página Encontro com Yahweh. Temos também o canal no YouTube que está no rodapé. Aproveite, avise os amigos, depois de passar na televisão, nós vamos estar na internet. Leonardo HDA vai fechar, Laurindo HDA, sei que está correto, vai fechar a edição desse programa. Tchau, 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 eu fui. África chora. Na América se matam, não há lugar seguro. Na Ásia a guerra, na Europa muito pecado, não há lugar seguro. Eu quero permanecer na tua presença, até Senhor me buscar. Como uma árvore plantada à beira do mar, do teu lado estou. Mesmo que o vento sopra, angústia, tribulações, eu vou permanecer. Mesmo que a tempestade, fome, sofrimento, eu vou permanecer. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero estar. Eu quero meu nome escrito no livro da vida. Eu quero estar.